Nós trabalhamos com esse tipo de geração, mais precisamente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nós temos 2 usinas termonucleares, que já funcionam já há algum tempo, né? Nós temos Angra 1, que fica situado na Praia de Itaorna, Rio de Janeiro. Nós temos Angra 2, que também é situado no mesmo local. E nós temos Angra 3, que está em construção ainda. Angra 2 iniciou a sua construção por volta de 72, começou a operar realmente em 85. Aí nós tivemos Angra 2, que começou sua operação na década já dos anos 2000, né, para cá. E tem um projeto para que Angra 3 entre em funcionamento, para que Angra 1 pare de funcionar, né? Por que para de funcionar? Não pode continuar funcionando? Porque, na verdade, pessoal, uma usina nuclear ela tem um certo tempo de vida útil. Então, desde o período que foi iniciado a sua geração em escala comercial, que foi em 85, até os dias atuais, então está quase mais ou menos perto de vencer o contrato. Então, a ideia futuramente, né, a ideia futura é que Angra 3 esteja pronta. Angra 3 já faz um certo tempo que começou a construção. Mas, assim, por que já não está funcionando? Porque quando a gente vai trabalhar com uma coisa relativa à base nuclear, então precisa de todo um aparato de autorizações, né? Tem todo um trabalho burocrático em cima disso. Não é o camarada abrir a boca e dizer que vai construir uma termoelétrica que está, uma termonuclear que está tudo em perfeitas condições. Então, existe autorização do IBAMA, autorização de outros órgãos, né? Tem o Instituto Nuclear do Brasil, até realmente seja liberado. Sem falar que o custo para a sua construção também é muito grande, então gira em torno da casa dos bilhões, para vocês terem uma ideia. Porque são equipamentos, né, que demandam tecnologia, e diante disso, vai muito pela questão do dinheiro, né? O governo, né, que trabalha em cima disso é o governo de Ministério de Ciência e Tecnologia. As obras pararam em 2015, né, porque aquele lance lá de Lava Jato, né, não estou aqui entrando em questão de política, mas das apurações, né, viram que estava tendo interferência, desvio de dinheiro, aquela coisa assim, aí as obras acabaram por serem paralisadas. Mas tem um projeto futuro para que sejam retomados, e daqui para 2025 ou 2026 essa usina de Angra 3 entre em funcionamento. Tá? Tinha um projeto para que essa usina ela fosse construída, uma usina dessa fosse construída aqui no Ceará, né? Só que ficou só no papel, né? O projeto não deu muito, não foi dado prosseguimento com relação a isso. Aí vem a história. Por que escolheram justamente Angra dos Reis, que é ali Praia de Itaorna? Por 2 motivos. Uma, porque eu utilizo a água desse mar, dessa praia, tá? Porque eu vou precisar de água para o sistema, e nós vamos entender por quê. E outra, porque justamente em Angra dos Reis, eu estou assim, digamos, eu estou aos arredores de São Paulo, aos arredores de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que é justamente os locais que recebem a alimentação de usina de Angra dos Reis, tá? Eu devo fazer essa explicação mais adiante. Então vamos lá, geração termonuclear. Nos países industrializados, 24% da população mundial consome cerca de 72% da energia total. E essa energia primária, que é a energia de início, é a parte de combustível, é obtida a partir de recursos naturais, né? Para usinas termoelétricas convencionais, nós podemos ter madeira para o sistema de biomassa, nós temos o carvão mineral voltado para o sistema de termoelétrica convencional, o petróleo, o gás natural, o urânio, nesse caso, ele vai ser utilizado no nosso contexto aqui de geração nuclear. Nós temos o vento voltado para parques eólicos, nós temos a água para hidrelétrica, nós temos o sol para usinas solares. Então, o nosso planeta demanda de uma série de tipos de combustíveis que podem ser utilizados para geração de energia, né? Nós temos geração a partir de nitrogênio, tem a força das ondas, né? Maremotriz, usinas geotérmicas. Então, eu tenho um leque de estilos de geração. Hoje que nós iremos abordar é esse combustívelzinho aqui, que é urânio,
utilizado para geração nuclear, tá bom? Energia nuclear é energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformações de núcleos atômicos. O combustível a ser utilizado, nesse caso, vai ser um mineral, né? Um metal chamado urânio, metal pesado. Na tabela periódica, não sei se vocês recordam, para quem gosta de química, né? Alguém lembra o número atômico do urânio? Eu sei que vocês sabem, vocês não estão querendo me dizer. Para quem gosta muito da tabela periódica, pessoal, o número atômico, ou seja, o número de massa do urânio é o 92, tá? Mas o urânio a ser utilizado vai ser o urânio 235, eu vou explicar por que o urânio 235 é o urânio utilizado para esse fim, tá? Em alguns anos, a geração termonuclear é outro método para obtenção de energia elétrica de forma alternativa, que é utilizado há mais de 30 anos em nosso país. Então, já é um outro tipo de geração. Quando tivemos o blackout em alguns anos atrás, né, uma parte da usina teve um certo probleminha, né, porque assim, a usina funciona, mas a usina precisa de alimentação para manter uma parte do seu maquinário em funcionamento, tá? Só que, lógico, nós estamos à frente de vários países porque o nosso país é bem mais preparado com relação a qualquer natureza de terremoto ou coisa parecida, se porventura ocorrer, né? Então, nós temos um trabalho de reforço, nós temos um trabalho de segurança, sensores, né, equipamentos modernos utilizados nessa usina. Apesar da gente trabalhar com um elemento radioativo, que no caso é urânio, mas nós temos, de certa forma, assim, um pouco de mais tranquilidade, porque realmente as duas usinas estão muito à frente com relação à tecnologia diante de outros países, tá? Nós temos uma infinidade de países, né, que trabalham com energia nuclear. Nós temos Canadá, nós temos Rússia, né, a África do Sul, se me falha a memória. Então, tem vários países que trabalham com esse tipo de energia. No Brasil, nós só temos, pelo menos a primeiro momento, essas duas usinas que ficam situadas no Rio de Janeiro. Aí vamos lá. A forma imaginada para liberar energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir-se ou dividir-se o núcleo de um átomo pesado. Esse átomo pesado, né, vamos tentar imaginar aqui, que foi escolhido foi o urânio. O urânio ele está no 7º período da tabela periódica. Para quem gosta de... Alguém falar alguma coisa? Wesley vai falar alguma coisa, Wesley? Não. Vou desativar o microfone, tá bom? Então qual é o poder que foi verificado desse urânio? Porque assim, olha, o urânio ele na posição inicial de funcionamento, ele, digamos, ele não oferece, de certa forma, risco, tá? Ele é um metal, é um minério, né, mais ou menos amarelo escuro, que ele é retirado da terra. Aqui no Brasil, existem basicamente 2 locais onde são retirados da terra esse metal, esse minério, que fica lá em Caetité. Esse Caetité é o interior da Bahia. Caetité, interior da Bahia, e eu tenho Santa Quitéria, que fica aqui no Ceará. Então, são os 2 locais onde são extraídos esse urânio. Nós temos uma certa vantagem em relação, assim, aos outros locais, né? Porque nós temos essas jazidas, né? Onde eu posso fazer a retirada desse urânio. Então, nós estamos à frente e muito à frente disso. Então, Santa Quitéria, no Ceará, se eu me engano, parece que Minas Gerais, lá em uma cidade chamada Caldas, se eu me engano, nós temos também minas de urânio. Então, nosso país, então, demanda de alguns locais onde eu consigo retirar urânio. Mas não é tão simplesmente eu pegar esse urânio e fazer sua utilização, né? Tem todo um trabalho em cima disso. Existem as empresas, os órgãos que são especializados para isso, tá bom? Eu vou fazer essa explicação mais na frente. O que convém dizer agora é que o urânio ele tem essa capacidade de gerar uma reação em cadeia,
uma vez depois que ele passa por um processo de enriquecimento. Tá? Então, uma usina termonuclear, ela vai ter, digamos, o seu circuito secundário partindo para o circuito terciário, muito parecido com energia com uma usina nuclear comum, ou uma usina termoelétrica comum. A diferença vai se dar justamente no circuito primário. A usina termonuclear, ela é dividida em 3 etapas, ou nós chamamos de circuitos. Nós temos o circuito primário, eu vou explicar. Nós temos o circuito secundário e nós temos o circuito terciário. Nessa parte de circuito, parte secundária e a parte terciária, ela é praticamente similar a uma energia termoelétrica, um sistema de geração termoelétrica. Já a parte primária é a parte realmente, digamos, mais importante de uma usina termonuclear e que diferencia desses outros 2 tipos de circuito. A energia que mantinha junto esses núcleos, antes construído por um núcleo maior, seria liberada em forma de calor. Então, vamos lá. Numa usina termoelétrica comum, como é que funciona? Eu fiz a explicação, eu tenho uma caldeira, digamos assim. Essa caldeira gigante, ela vai conter água, e essa água ela só vai começar a entrar no processo de fervura, porque eu vou ter um tipo de combustível que vai efetuar a queima, vai passar pelo aquecedor, vai começar a aquecer essa caldeira, uma vez que eu tenho água, o vapor vai subir, vai passar por uma tubulação menor. Essa tubulação ela vai passar um vapor pressurizado. Esse vapor pressurizado vai fazer a movimentação de uma turbina. No caso da usina termonuclear, eu não vou ter nenhum tipo de queima de combustível, mas eu vou promover um processo de aquecimento em uma reação em cadeia, justamente em virtude desse combustível ser utilizado. Tá? Só que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser essas etapas, até que esse combustível, que no caso é urânio, ele vai ser utilizado dentro de uma usina nuclear. Então, não é simplesmente eu pegar aquele minério e colocar para queimar, assim como eu coloco para queimar um carvão, um óleo diesel ou coisa parecida. Tá? Então, o processo, principalmente desse circuito primário, ele diferencia das outras partes. Como o urânio tem uma grande capacidade de expansão de energia, há muitos anos pode ser utilizado para... Professor, Oi, pode dizer, amigo. por exemplo, o urânio ele é mais poluente do que, por exemplo, um carvão ou não? Não, de forma nenhuma. Ele é radioativo, né? Poluente não é não. Ele é radioativo, é tanto que, assim, a única grande desvantagem da utilização desse urânio para essa escala de geração de energia, que eu acho, é justamente o destino do lixo radioativo. Que, por exemplo, quando você vai utilizar urânio para fazer um sistema de geração, vai sobrar resíduos. E esse resíduo, desde o começo de geração, desde que quando começou a ser gerado, né, em 82, 85, que foi mais ou menos o período que começou aqui no Brasil, os rejeitos estão guardados até hoje, tá? Em um galpão gigante, tá? Sendo resfriado, tá todo guardado, com todo o cuidado do mundo. Só que assim, ainda não se sabe realmente qual vai ser o destino desse lixo. Lógico, não é uma quantidade absurda, mas, por exemplo, eu não posso jogar em qualquer esquina um elemento radioativo. Então, logicamente, estão fazendo estudo, se coloca no fundo do oceano, né? Se chumba, se coloca uma região montanhosa e também faz o sistema de chumbamento para enterrar. Tem cientistas que estão querendo lançar esse rejeito radioativo no sol, né? Estão querendo lançar ao sol, só que isso aí vai demandar trabalho e demandar muito dinheiro. Quer dizer, tem vários fatores incluídos nessa parte que eu digo que é a desvantagem. Tirando isso, uma vez que se trabalha com cuidado, eu acredito que dá para trabalhar tranquilamente sem nenhum problema. Com relação ao poluente, ele não emite poluentes assim como uma termoelétrica comum. A termoelétrica eu solto diretamente para a atmosfera o dióxido de carbono, que é altamente prejudicial para o nosso planeta. Tá? Então vamos lá, como o urânio ele tem essa capacidade de expansão de energia, ela pode ser utilizada para 3 finalidades. Então eu posso utilizar o urânio ou para geração de energia, que é o nosso assunto, tá? Mas convém a dizer também que eu posso utilizar o urânio para mais 2 finalidades, que seria a área de medicina
Na área de medicina, onde é que eu vou encontrar? Vamos dar um exemplo. Quando você vai fazer uma ressonância magnética, raio-x, coisa parecida, vocês devem ter visto assim que existe uma sala e acima da porta eu tenho uma luz vermelha indicando que estão fazendo a ressonância magnética e ninguém pode entrar. O técnico que trabalha com essa parte, ele utiliza uma roupa especial, porque eu estou trabalhando com um elemento radioativo, né? Por exemplo, quimioterapia. A pessoa que passa por um processo desagradável, né, de passar por um processo de quimioterapia para quem tem câncer, utiliza um elemento radioativo também para fazer com que consiga matar aquelas células cancerígenas, tá? Então, o urânio ele também pode ser utilizado para esse fim. E, por fim, digamos que seria a parte mais crítica, é a parte da bomba atômica. Então, a bomba atômica também se utiliza do urânio para fazer esse trabalho de construção. Lógico, o que vai diferenciar bomba atômica, área de medicina e geração é a quantidade de urânio que vai ser utilizada. Quantidade que eu digo é o enriquecimento dele, porque o urânio no estado natural, ele praticamente ele não tem, digamos assim, tanta serventia, ele não é tão prejudicial assim. Agora, vamos lá. O que vai fazer diferença é como ele vai ser enriquecido. Então, vou passar para vocês como é que ele é feito o processo até que ele chegue à disposição de ser utilizado em uma usina nuclear. No nosso planeta, eu tenho 3 tipos de urânio, tá? Eu tenho o urânio 235, eu tenho o urânio 234, eu tenho o urânio 238. O que tem, digamos assim, a maior quantidade de material seria o urânio 238. Mas desses 3, o que nós utilizamos para esse sistema de geração, ou para a parte de área de medicina, ou para a parte até de bomba atômica, é o urânio 235, tá? O urânio 235, ele tem mais ou menos 0,6, eu não me recordo agora, 0,7 de material físsil, e depois ele vai enriquecer com outros componentes para ele chegar a um valor que, no caso de geração de energia, ele está por volta de 3%, 3,5%. Então, eu vou elevar essa porcentagem, eu vou enriquecer esse urânio para ele chegar a um ponto de 3, 3,5% para ser utilizado. Lógico, se eu fosse utilizar isso para bomba atômica, com certeza a porcentagem seria bem maior, na casa dos 80%. Tá? Então, o que é uma usina nuclear? Uma usina nuclear é uma instalação industrial que tem por finalidade produzir uma energia elétrica a partir de uma reação nuclear, e essa reação nuclear só vai ocorrer porque eu vou ter esse combustível chamado urânio. Só que, lógico, eu vou ter durante esse processo um conjunto de componentes que vai fazer parte da construção dessa usina. Oi, alguém ia falar? Eu atrapalhei? Quer dizer que, no caso, não é o urânio em si que se usa para poder usar na termoelétrica, né? Ele vai passar por um processo para poder enriquecer. Porque assim, esse metal, esse minério, essa pedra que é retirada, não é utilizado de forma direta. Então, tem todo um processo até realmente chegar à disposição de ser utilizado numa usina nuclear. Uma grande vantagem que eu tenho em cima disso é que como esse urânio ele gera uma reação em cadeia de maneira muito forte, né? É uma coisa muito rápida. Então, para vocês terem ideia, um pequeno pedaço, digamos assim, né? Eu vou explicar que não é nem pedaço, é pastilha. Uma pequena pastilhazinha de urânio tem um poder gigantesco de geração de energia de um mês numa residência. Então, um exemplo, eu quero ter a geração a partir de energia nuclear na minha residência. Então, se eu utilizar uma pastilhazinha, eu consigo energia suficiente para um mês. Aí você imagina a quantidade de pastilha que tem dentro de um componente que eu vou mostrar para vocês, que é a vareta combustível dentro de um reator. Então, a quantidade absurda de geração de energia, quantidade de energia, vai gerar uma reação em cadeia através de vários componentes, só que tem um processo até chegar realmente ao destino final, que seria a usina termonuclear. Tá? Aproveitando-se do calor emitido na reação para aquecer a água até se tornar vapor. Então, ele vai também ter como se fosse uma espécie de caldeirão, vai aquecer uma água, a água irá fazer um vapor, esse vapor vai passar pela turbina, só que existe um processo para que ele consiga realmente atingir seu ponto. Eu vou explicar o funcionamento, vou explicar as partes de cada componente
e vou mostrar algum videozinho falando justamente como assunto a geração nuclear, tá bom? Eu vou explicando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode ligar o microfone e me perguntar. A reação nuclear da modificação do núcleo atômico de um elemento, o que eu quis dizer inicialmente é que eu tenho o urânio na sua forma natural, ele não apresenta nenhum risco, só que ele vai passar por um processo de enriquecimento até realmente chegar à disposição de trabalho. Então, como é que funciona inicialmente? Primeiramente, eu vou ter uma empresa, a empresa vai retirar o urânio ali, tá? Uma vez que é retirado esse urânio no lugar da terra, ele vai passar por um processo de beneficiamento, aí já vai entrar em outra empresa, vai entrar em outro órgão. Então, eu tenho vários setores que trabalham por detrás dessa parte de extração do urânio até o destino final. Então, eu tenho Resende, que fica no Rio de Janeiro, que é feito o beneficiamento. A INB, né, que é Instituto Nucleares do Brasil, é a empresa maior, é o cargo-chefe, que está acima dessa parte de supervisão, de coordenação, de monitoramento do combustível que chega até em Angra dos Reis. Tá bom? Aí vamos lá. Existem duas formas de se reagir no sistema nuclear. Então, as reações nucleares que podem existir utilizando-se um combustível é através de uma fissão, que esse processo de fissão é o processo que nós utilizamos na geração termonuclear, e o processo de fusão. Há uma diferença relativa entre as duas. Tá? Processo de fusão, eu vou unir dois núcleos atômicos, tá? Como se fossem dois elementos químicos, para formar um novo núcleo. No caso da fissão, a fissão é uma quebra. Então, por exemplo, no caso do urânio, vou falar assim mais no aspecto químico. Eu vou ter urânio e eu vou ter um bombardeamento de nêutrons em cima desse componente urânio que irá quebrar, ou seja, uma fissão é uma quebra. Eu vou dividir em duas ou mais partículas que vão virar também mais partículas de urânio, que vai quebrar o nêutron com mais, que vai girar mais, que vai quebrar e assim vai gerando o que nós chamamos de reação em cadeia. Então, vai reagir de uma maneira muito rápida. Logicamente, eu vou precisar de um controle. Porque se eu tenho uma reação em cadeia em um componente, digamos, radioativo, então vai gerar um problema se não tiver esse controle. Tá? No caso lá de Chernobyl, o que foi que aconteceu? Segundo a história, relatam que os técnicos iam fazer um teste no reator, que é um dos componentes, digamos, o componente principal de uma usina nuclear. Tentaram fazer esse teste, e nesse teste parece que começou a aquecer de tal forma que eles tentaram resfriar de novo e não deu tempo. Então explodiu a tampa, né? A tampa é pesada pra caramba, né? É na base de toneladas, para vocês terem uma ideia como o negócio é sério. E acabou por acontecer o desastre, que uma vez que eu tenho uma expansão de radioatividade, para você conseguir controlar é complicado, né? Vamos citar aqui como exemplo, que talvez não tenha nem muito a ver, mas uma analogia bem por longe. Por exemplo, eu tenho esse vírus aí, esse coronavírus aí que está espalhado no mundo todo, que ninguém consegue enxergar. Então, eu não tenho como saber, por exemplo, se a maçaneta dessa porta tem um vírus, né, contendo esse Covid-19. No caso da radiação, eu não tenho como enxergar a radiação também. Uma vez que é emitido na atmosfera, eu não consigo ver. E, logicamente, eu só vou saber que a radiação está nesse ponto através de equipamentos especiais para verificar o nível de radiação, ou quando o camarada realmente começa a ficar doente, né, e começa a pegar as mazelas aí devido a isso. Então, para esse processo, vai ser utilizado o processo de fissão nuclear, que vai ser justamente essa quebra desse urânio dentro desse componente chamado reator nuclear. A fissão nuclear consiste em separar o núcleo dos átomos, então é isso que acontece, certo? Então, inicialmente, olha, vamos levar em consideração que aqui seria a pastilha, tá bom? A pastilha é urânio 235, tá? Aí vamos lá. Por que o pessoal fala urânio 235, urânio 235? Pela quantidade de prótons e pela quantidade de nêutrons, né? Por exemplo, todo elemento químico, pessoal, todo átomo de um componente, ele tem uma quantidade de prótons e de nêutrons, né? Não vamos entrar muito em questão de química, mas só para a gente entender por que fala urânio 235. É porque no caso eu tenho isso aqui, olha, eu tenho 92 prótons e eu tenho 143 nêutrons.
Se eu somar 143 com 92, ele dá justamente a massa, que é 235. Só que eu encontro também urânio 234, que eu falei, urânio 238, tá bom? Mas o urânio utilizado para esse fim de geração é o urânio 235. Uma vez que ele é bombardeado com nêutrons, por isso que eu coloquei aqui nessa bolazinha com esse N, ele vai gerar reação em cadeia, ó, e ele vai transformar em outros tipos de urânio e outros tipos de componente. No caso aqui o bário, no caso aqui o criptônio, tá? Que são dois elementos também que trabalham nessa base de radiação. Então ele libera outros tipos de componentes no bombardeamento desse nêutron e gera reação em cadeia. Então vai aumentando, e eu vou precisar utilizar um componente para manter esse controle, tá? No processo de fissão, ou seja, no processo da quebra desse átomo de urânio, a cada colisão vão ser liberados novos nêutrons que vai bombardear outros átomos de urânio e assim por diante. Nesse tipo de fissão, o átomo se torna instável. O que a gente conhece por instável é que ele muda, tá? Ele vai ser mudado, vai ser modificado após ser bombardeado com as partículas. Então, vai dividir em 2 ou mais núcleos e assim vai continuando, tá bom? Gerando essa reação em cadeia. No caso da fusão, vai ser um processo que não vai participar desse processo de geração nuclear, no qual eu tenho 2 ou mais núcleos que se juntam e formam um núcleo só. Então, eu tenho a fissão que vai quebrar e vai transformar em vários átomos, né? Vários núcleos de um componente, e a fusão ela vai juntar. Ela vai pegar 2 componentes e vai unir em um só, tá? Antes de eu falar do combustível, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho algumas reportagens, alguma parte que explica justamente sobre essa parte de geração, tanto aqui no Brasil como no mundo, tá? É um videozinho bem curto, só para a gente dar uma verificada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mostrar aqui do acidente em Angra 1 que teve no Jornal Nacional na época, tá? Acidente para a usina nuclear. Angra... Eu vou botar aqui para vocês aqui. Só voltar. É bem curtazinha essa reportagem, só para vocês dar uma verificada. Acidente para a usina nuclear. Angra 1, no litoral do Rio, só volta a funcionar neste fim de semana. O acidente foi sábado, mas Furnas só divulgou ontem à noite. A usina funcionava apenas com 1% da sua capacidade, cumprindo o programa de testes. Foi essa pequena peça que interrompeu os testes na usina nuclear de Angra 1. Ela é usada para medir a pressão da água que entra no gerador. Exatamente aqui, soltou. Segundo os engenheiros, houve uma falha técnica. Por causa disso, houve escapamento de vapor e a usina teve que parar. Se essa peça pifasse quando a usina estivesse em pleno funcionamento, que consequência traria? Não haveria nenhum risco para a segurança das instalações e, consequentemente, também nenhum risco para o meio ambiente. Angra 1 foi projetada para funcionar em 77, não ficou pronta. Em 81 foi carregada com combustível. Quando ia operar, teve um problema no gerador de vapor. A operação foi adiada para o final. Essa peça que vocês estão vendo, pessoal, essa varetazinha que vocês estão vendo é a vareta combustível, tá? Do ano passado. Vou explicar depois. Não deu de novo. Agora, o objetivo é de que Angra 1 funcione comercialmente com carga plena no final deste ano. Os investimentos continuam. Só em 83 serão gastos cerca de 30 bilhões de cruzeiros. Por enquanto, não houve retorno de tudo que já foi aplicado na usina. No Japão, 2 semanas depois do terremoto e do tsunami, o correspondente Roberto Kovalik viajou até uma região que mostra muito bem a rapidez com que o país começou a se reerguer. É uma estrada que tinha sido devastada. Mas ele também traz informações sobre uma preocupação que cresceu hoje na área da usina de Fukushima. A análise da água que contaminou 3 funcionários da usina de Fukushima revelou que eles foram expostos a níveis de radiação 10.000 vezes além do aceitável. Isso pode significar que houve vazamento do núcleo do reator 3, onde eles trabalhavam. Apesar disso, houve boas notícias. O nível de radiação na água do mar perto da usina caiu e o número de cidades com índices acima do aceitável na água também foi reduzido. E os japoneses, mais uma vez, dão um exemplo de sua incrível capacidade de recuperação. Símbolo disso é esta estrada. Como todas as rodovias do Japão, esta é um tapete
tapete de asfalto. Nada demais, a não ser pelo fato de que, depois do terremoto, ela ficou assim. Um cenário de destruição que durou apenas 6 dias, até o início das obras. Agora, ela está assim, funcionando normalmente. O trecho mais atingido foi este, entre as cidades de Mito e Naka, a 140 quilômetros ao norte de Tóquio. 2 semanas depois do terremoto, a estrada está em condições muito boas, mas os japoneses não estão satisfeitos. A concessionária informou que o que houve aqui foi apenas um conserto temporário, um remendo, e que assim que for possível... Vocês estão vendo aí, pessoal? Rapaz, pelo amor de Deus, olha, um dia antes, devido ao problema lá do tsunami e tal, né? Isso aqui era um buraco enorme, uma cratera. Disse que não está satisfeito com esse trabalho, disse que foi só um remendozinho, só um quebra-galho por enquanto. Imagina daqui. Ainda bem que aqui é do mesmo jeito, né? Aqui no instante também resolve. Que a estrada fique como deve, absolutamente perfeita. E perfeitamente limpa, como exigem os japoneses. No caminho, foi difícil achar as marcas da destruição. As poucas obras parecem apenas um recapeamento. Só nas estradas laterais achamos buracos, todos devidamente sinalizados. Finalmente, lá estava o trecho exato da foto. Nós estamos passando agora pelo trecho que aparece na foto, que estava destruído há 2 semanas. Com exceção do asfalto, que muda de cor de vez em quando, não há nenhum sinal de que houve uma obra aqui. Só vamos ficar devendo a imagem desse trecho do lado de fora do carro. Com o trânsito normalizado, é proibido parar no acostamento sem necessidade. O motorista pode perder a carteira, sinal de que, pelo menos aqui, tudo já voltou a ser como era antes. É desse jeito mesmo, viu? Deixa eu ver aqui. Só para finalizar, deixa eu ver aqui. Praia de Itaorna. A usina de Angra aqui. Em 1975, o Brasil e a Alemanha assinaram um acordo que permitiu a continuidade da construção de usinas nucleares no país. 40 anos depois, a cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio, abriga as usinas de Angra 1 e 2, além de obras para uma nova unidade prevista para ficar pronta em 2018. A estrutura de concreto ao lado da rodovia Rio Santos impressiona. Entre o mar e a montanha, num cenário paradisíaco, foram instaladas as usinas nucleares de Angra 1 e 2. A primeira tem tecnologia americana e a segunda alemã. O acordo firmado entre o governo brasileiro e o alemão está completando 40 anos. Na época, o Brasil ainda era governado pelos militares e o mundo passava por uma grave crise de abastecimento de petróleo. Novas fontes energéticas eram consideradas fundamentais. O chefe do governo cumprimenta trabalhadores da obra e vê os depósitos onde serão instalados o vasto reador e do trocador de calor. Na verdade, eu diria que nem só a crise do petróleo. Naquela época, a gente não pode esquecer, nosso país estava crescendo 10% ao ano. Então, a necessidade de energia era muito grande. A Alemanha tinha uma grande tradição dessa área nuclear. E as usinas alemãs eram entre as mais eficientes, mais seguras do mundo. O convênio com a Alemanha previa a instalação de 8 reatores nucleares no país, mas até hoje apenas Angra 2 entrou em funcionamento e uma terceira usina está sendo construída em Angra. Essa usina é de essencial importância, porque ela vem reforçar o sistema elétrico, em especial na região sudeste, né? E mais especial ainda no estado do Rio de Janeiro. As usinas de Angra são responsáveis pela geração de apenas 2,5% de toda a energia que é consumida aqui no Brasil. Um número que é considerado pequeno, se comparado com a França, por exemplo, onde mais de 70% da energia utilizada no país é produzida em usinas nucleares. Combustível para as usinas brasileiras não é um problema. O país tem a 7ª maior reserva de urânio do mundo e domina a técnica de enriquecimento que permite utilizar esse elemento químico. O trabalho é realizado nas indústrias nucleares do Brasil, que ficam em Resende, no Rio de Janeiro. Mesmo depois dos graves acidentes que aconteceram em Chernobyl, na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão, as usinas são consideradas seguras pelos especialistas, mas eles reforçam que é necessário investir cada vez mais na área de prevenção de acidentes.
Os reatores têm funcionado de maneira adequada. Agora, é preciso um esforço grande para evitar que aconteçam coisas como aconteceu no Japão. Apesar da segurança, o uso da energia nuclear não é uma unanimidade entre os especialistas. O mundo está indo muito para nuclear. Por quê? Econômica, segura, sustentável. O maior problema da energia nuclear são os rejeitos radioativos. Não se tem uma visão consensual com os rejeitos de alta atividade. Essa preocupação é uma preocupação que o mundo todo tem. A vantagem da energia nuclear é que o volume é muito pequeno. E a segunda vantagem é que você pode manter isso confinado por um certo tempo e buscar uma solução tecnológica dentro daquilo que o país precisa. É isso aí. Então, vamos lá continuar. Ver onde foi que a gente parou. Nós começamos a parte de combustível, tá? Aí vamos lá. Para que haja funcionamento de uma usina, faz-se necessário o uso de um elemento químico encontrado na natureza. Então, o combustível utilizado para este fim é o chamado urânio-235, tá bom? O urânio-235 ele vai ser retirado, ele vai ter um processo, eu vou explicar como é que é o ciclo do combustível, até que ele chegue ao destino final, tá bom? Então, na natureza, ele vai ser retirado dessa forma. Então, é uma pedra, é um minério, né? Nós chamamos de metal porque está na classe dos metais, tá? Ele é um tipo de minério utilizado como combustível para geração. Até que o urânio seja utilizado, é feito um procedimento, tá? Para que ele realmente tenha a sua função. Então, ele passa por todo o procedimento que parte da extração. Da extração passa para o beneficiamento, e do beneficiamento vai ser realmente a utilização. Professor. Oi, diga lá, amigo. Nesse estado que essa pedra está, ele já é perigoso para o ser humano? Não, não chega a ser perigoso, não. Só que, assim, na extração, quando é feito o procedimento, os técnicos que vão trabalhar em torno disso, com certeza eles utilizam luvas, utilizam proteção, né, máscara, porque todo minério, quando a gente vai extrair minério, logicamente ele vai soltar pó, né? Por exemplo, um pó de urânio desse aí entrando no nosso sistema, nosso organismo, não é muito bacana, tá? Mas assim, ele morreu de radiação porque ele pegou nessa pedra de urânio. Isso aí não existe não, tá? Mesmo porque o nível físico dele é muito pequeno. Ele vai ser enriquecido, vai passar pelo processo, tá? Se você pegar na pastilha uma vez já pronta, ela também não oferece risco, tá? O risco que ela vai obter é só depois que vai ser efetuada a quebra dentro do reator, tá? E assim por diante. Então, vamos lá. Como é que começa o processo de extração até o destino final? Vamos lá. Primeiro começa na extração do urânio. Então, vai uma equipe. A equipe vai até o local. Vai realizar a extração desse urânio, tá? Uma vez que depois ele retira essas pedras, né? Essas pedras de urânio. Aí, a empresa vai jogar como é que a gente chama? Lixiviação. Acho que é lixiviação, se eu não me engano o nome. Lixiviação, o que ele vai acontecer? Vai jogar uma solução ácida no meio dessa mistura para separar justamente o urânio do minério. Para deixar separado. Pronto, essa parte aqui é urânio, essa parte é o minério. Depois que ele faz esse processo de extração, vai ser levado para Resende, que fica no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu vou retirar o urânio lá de Caetité, que fica no interior da Bahia. Eu vou tirar em Santa Quitéria, que fica aqui no Ceará. Depois que eu retiro, eu vou levar através dos caminhões esse urânio já separado lá para o Rio de Janeiro, lá na cidade chamada Resende. E lá vai passar pelo processo de beneficiamento. Então, vai passar por estágios. Primeiramente, o que vai acontecer? Eu vou transformar essa pedrazinha em pó, só que antes vai transformar numa pasta, né? Depois numa pasta vira como se fosse quase um pó, né? Esse pó, devido ao aquecimento e tal, ele vai chegar quase... Isso aqui já é um destino mais adiantado. Depois desse processo da lixiviação, ele vai passar pelo processo de pasta, vai virar o que nós chamamos de yellow cake, né? Que é fosse bolo amarelo, tá bom?
Depois de feito esse processo, ele vai passar por um agrupamento de pastilhas. Então, eu vou transformar esse pó, ele vai passar por um aquecimento, né? Uma quantidade de aquecimento absurda, para virar uma pastilhazinha preta, tá? Depois que eu tiro, dissolvi, purifiquei, separei toda a parte, que isso aqui, digamos, é o urânio puro, né? Virado em pó. Ele vai transformar aqui, olha, é convertido para o estado gasoso, o hexafluoreto de urânio. Certo, qual é o componente de urânio que é utilizado dentro de um reator nuclear? É utilizado o dióxido de urânio, que é o O2. Aqui é o processo, né? Ainda estou no processo do ciclo de combustível. Ele vai transformar num estado gasoso, tá? A partir do qual obtém o enriquecimento do urânio. A quantidade do enriquecimento, para fazer com que ele seja utilizado, vai depender muito do fim. Como nós estamos falando aqui de geração elétrica, então gira em torno de 3,5%. Se eu fosse usar para medicina, parte de quimioterapia ou coisa parecida, já seria uma porcentagem maior. Se eu fosse utilizar, em último caso, para essa questão de bomba atômica, o enriquecimento seria muito maior, tá? Então, nesse caso, eu vou aumentar a concentração do urânio 235, que inicialmente eu falei para vocês é em torno de 0,7%, transformando para 3%, tá? Então, com 3%, realmente ele vai estar propício a ser utilizado para geração de energia. Uma vez que ele vai ser agrupado em pastilhas, que é justamente nesse formato, tá? É uma pastilhazinha bem pequena mesmo, tamanho da moedazinha de 10 centavos, talvez até menos, tá? Uma pastilhazinha muito pequena. Aquele pó ele vai ser transformado em pastilhas, só que antes de chegar ao dióxido de urânio, que é realmente o elemento utilizado para a geração, existe um outro procedimento que a gente chama de retificação. E o que seria essa retificação? Ele vai passar por um processo de retificação para verificar se as dimensões dessas pastilhas estão todas no mesmo tamanho. Mas por quê? Porque essas pastilhas, elas vão ser agrupadas em umas varetas, que chamamos de vareta combustível, que é o elemento combustível, e vai ser empilhadas uma em cima da outra. O elemento do reator nuclear vai fazer essa quebra. Então, vai fazer realmente a quebra da pastilha. Na quebra da pastilha, vai ter esse bombardeamento de nêutrons e vai expandir energia, gerando a reação em cadeia. Então, até do inicial, né, que eu vou retirar o urânio, até essa parte passa por um processo. Antigamente, essa parte de enriquecimento era feito fora do país. Se não me engano, acho que era Canadá que era feito. Hoje, o Brasil consegue fazer esse trabalho. Então, esse trabalho ele vai passar por um processo de retificação para deixar todas as pastilhas no tamanho único, tá bom? E vai passar por um processo de secagem. Então, vai entrar em fornos, como fosse uma estufa, né? Em fornos para fazer com que seque e retire realmente toda a umidade. Então, nesse período é que nós chamamos de enriquecimento, que é desde a parte que ele sai do pó até a parte que eu vou aumentar a concentração dele, partindo para 3%, e ele vira pastilha. Tá? Então, ele sai de hexafluoreto de urânio e transforma em dióxido de urânio, que é realmente o que me interessa, que é o composto químico, né? De urânio com oxigênio. Tá? Beleza. Depois que fez esse processo, após o processo de maturação da pastilha, que ele vai passar pelo forno, né? Temperaturazinha assim, bem singela, né? De 1750, mais de 1700 graus Celsius. Aí eu vou montar nessas varetas, tá bom? Essas varetas que vai ser uma liga metálica de aço, tá? Ela é bem reforçada. E eu vou colocar essas pastilhas justamente uma após a outra. Então, existe um processo até chegar ao seu destino final, tá bom? Eu vou explicar sobre os componentes também, mas eu só estou explicando para vocês inicialmente do processo do combustível partindo desde o início até o destino final que ele vai ser utilizado aqui para o processo. Aí vamos lá. Durante o funcionamento, existe um departamento, uma sala especial, toda fechada, que é justamente o coração da usina, que nós chamamos de reator nuclear. Nesse reator nuclear, aí sim, o técnico ele não pode ter acesso lá ao local, tá? Dificilmente o técnico vai adentrar no reator para fazer algum serviço em virtude do nível de radiação que ele pode estar exposto, tá bom? Que é justamente essa parte que chamamos de parte primária, ou circuito primário.
Então, o urânio 235, depois que ele vai ser bombardeado pelo nêutron, ele vai absorver resistência, então vai mudar, esse instável vai ser modificado e vai realizar uma reação em cadeia, que chamamos de reação de quebra ou reação de fissão nuclear. Quais são as partes que constituem um ciclo de usina termonuclear? Nós temos a principal, né? Logicamente todas são importantes, mas a parte principal é a que requer maior cuidado, que está no circuito primário, é o reator. Esse reator é onde vai receber esse combustível, que no caso vai ser urânio, para efetuar o processo de fissão e fazer todo o seu trabalho de aquecimento. Eu vou mostrar na figura, que vai ficar até mais tranquilo, mas aqui são as partes principais constituintes. Então, tem o reator. Junto com o reator, eu vou ter trabalhando o gerador de vapor. Essa parte já diz respeito à parte já secundária, né? O circuito secundário do trabalho da geração, que é a turbina. Aí eu tenho o condensador. Então, veja que turbina, condensador, então, essas duas partes, ela é praticamente similar a uma termoelétrica comum. Tá? A turbina, a gente já sabe o que vai fazer, né? A turbina ela vai estar acoplada no gerador e vai fazer a geração da sua eletricidade, e o condensador ele vai transformar do estado gasoso para o estado líquido. Junto com esse condensador, eu vou ter um vaso de pressão, que vai ser muito importante, vai ser um elo entre reator, gerador de vapor e vaso de pressão, tá bom? O elemento combustível ele vai se encontrar dentro do reator, que vão ser as varetas, no qual vai estar instalado o elemento combustível, e eu vou ter as barras de controle, tá bom? Aí vamos lá, como é que funciona basicamente isso? Eu tenho o reator, tá? Isso aqui seria o vaso de contenção. Esse vaso de contenção ele vai fazer com que eu separe essa parte dos demais circuitos. Por que que esse circuito primário ele tem que ser separado? Primeiro, porque esse circuito primário pode acontecer de estar exposto a um nível de radiação, tá? Então, esse vaso de contenção, ele tem uma paredezinha, para não dizer uma parede gigantesca, tá? Por volta de uma dimensão onde eu misturo o cimento, que é a parte de concreto, com aço. Então, uma parede dessa, que é essa parede do vaso de contenção, ela tem não só concreto, mas ela tem aço também. Por que que eu tenho... Professor, Oi? no caso aí seria exatamente aquela imagem que a gente vê que tem uma cúpula, local bem isolado? Isso, Sim. exatamente. Pronto, aquela parte ali, deixa eu só tirar o áudio, aquela parte ali é a parte principal, que é o circuito primário. Aquela parte que nós chamamos de vaso de contenção, no qual dentro daquela cúpula lá, que nós vimos lá na imagem, eu vou guardar esses elementos aqui, que é o pressurizador, o gerador de vapor, o elemento combustível, vaso de pressão, tá? Então, são os componentes. Dentro dele, aí vamos lá, essa paredezinha vai ter uma quantidade de aço misturado com concreto, tá? Vai ter uma dimensão, vai ter uma parede realmente muito, muito grande. Eu não tenho de cabeça aqui realmente qual é a dimensão dessa parede, mas é uma parede realmente muito grande, tá? E dentro dessa parede eu vou ter os componentes. Como esse circuito pode estar exposto à radiação, eu preciso de deixar realmente um vaso de contenção para proteger dos outros circuitos. Vamos por partes. Primeiro, o reator, que é o componente, tá? O reator, a água vai esquentar e vou ter os elementos combustíveis. Aqui, pessoal, se encontra o urânio, que é o combustível. Uma vez que é realizado o processo de fissão, que é a quebra, vai começar a aquecer. Aqui eu vou ter água, tá bom? Uma vez que eu tenho essa água vai aquecer. Só que o que vai passar, olha aqui, ó, o que vai passar para cá ainda não vai ser vapor diretamente. Eu vou continuar tendo água aqui no circuito, tá? Eu vou precisar de um pressurizador, porque o pressurizador ele vai manter uma pressão alta no circuito. Então, a água vai esquentar até uns 300 graus Celsius, uma temperatura relativamente grande, tá? Só que não vai virar vapor de uma vez só, tá? Não vai virar vapor porque eu tenho pressurizador para fazer esse serviço, tá? A água, então, vai ser direcionada ao gerador de vapor.
Uma vez que vai ser direcionado ao gerador de vapor, que é esse componente aqui, olha, que tem outra água. Então, eu tenho água no reator e eu tenho água no gerador de vapor. São partes separadas, tá bom? Essa parte aqui eu já posso chamar de circuito secundário. Então, eu tenho o primeiro, que é o circuito primário. Vai ter o aquecimento devido à quebra desse combustível. Uma vez que realizou a quebra desse combustível, que fez uma reação em cadeia, tem um pressurizador que ele vai manter o líquido. Depois, eu vou ter mais água aqui, porque ele vai passar um vapor, que vai esquentar essa água que se encontra aqui. E esse vapor, sim, é o vapor que vai passar pela tubulação para fazer o trabalho da turbina, tá? Lembrando que a água do gerador do vapor, que é essa parte aqui, olha, ela não entra em contato com essa água aqui do reator. Então, são partes separadas, tá bom? Então, não tem nada a ver a água do reator com a água do gerador de vapor. O trabalho que vai ser... Oi? Por que as duas águas não entram em contato? Por que as duas águas não entram em contato? Eu ainda vou me antecipar a sua pergunta. Por que eu não deixaria o reator direto para levar para a turbina? Você acha que eu poderia fazer isso? Tipo isso aí, mas eu acho que haveria uma contaminação, alguma coisa assim. Pronto. Né? Vamos imaginar que se eu não tivesse gerador de vapor, que esse circuito é isolado. Se eu não tivesse, eu poderia muito bem pegar esse reator e levar direto, um vapor direto para a turbina. Só que imagina que eu estaria levando um vapor radioativo para a turbina, que ia misturar com o gerador, com o condensador e assim por diante. Então, essa parte ela é totalmente isolada. Essa parte do gerador de vapor, o circuito do gerador de vapor é separado desse circuito aqui. É tanto que a gente chama isso aqui de circuito secundário. Então, ela tem toda a parte isolada e não tem como, de forma nenhuma, eu misturar essa água do gerador de vapor com essa água aqui do reator. Então, são águas... Professor, separadas. Oi? Essa água aí do gerador, do reator, quer dizer, certo? Ela que vai esquentar a água aí que vai para as turbinas, né? Ela vai esquentar, presta atenção, ela vai esquentar, vai levar um vapor para cá, e esse vapor juntamente vai levar aquecimento para o gerador para fazer com que esse vapor em si leve para a turbina. Só que tudo parte daqui. O gerador de vapor ele não funciona só. Eu preciso, para esse reator fazer um aquecimento, o pressurizador vai manter constante o líquido, para depois levar o sistema de aquecimento para esse gerador de vapor, para depois ele fazer o trabalho para a turbina. Então, tem todo um processo. Eu poderia retirar fora esse gerador de vapor e jogar o reator direto para a turbina. Até poderia fazer. Só que eu estava expondo essa radiação para cá. Por quê? Porque essa parte aqui, isso eu estou falando internamente, tá bom? Essa parte ela é toda radioativa. Então, para que não ocorra digamos, um possível acidente, então eu utilizo um gerador de vapor, no qual o gerador de vapor ele vai aquecer mediante a passagem do pressurizador, mas são componentes isolados. Esse desenho é um desenho muito inocente, assim, muito simples, só para a gente ter mais ou menos a ideia de como é feito esse processo. Só que essa água do reator não é misturada com a água do gerador de vapor. Beleza? Professor. Diga lá, amigo. Então, assim, no caso aí, ela é uma fonte de calor, né? Para aquecer a água que vai gerar o gerador de vapor. Uma fonte de calor. Aí, por conta dele ser um material radioativo, por isso que ele está isolado. No caso, vai aproveitar só o calor para gerar o vapor para rodar a bobina, né? Exato. Pronto, exato. Tá? Então, como é que vai funcionar? Essa água do vapor, que essa água do gerador, ela não tem nenhum contato com a água do reator. Então, são partes separadas. Gerador do vapor e reator. Beleza. Uma vez que fez esse processo, olha, ele já funciona de maneira muito similar a uma termoelétrica comum. Para uma termoelétrica comum, depois que passa da turbina, esse vapor, logicamente com a pressão bem menor, vai passar pelo condensador. E o condensador vai fazer o trabalho de virar para líquido novamente. Tá? Então, depois da turbina, o vapor ele vai ser condensado, tá? Só que eu vou ter que utilizar uma água para poder fazer o adicionamento e levar essa água para o gerador de vapor de novo. Olha aqui, ó. Veja que no circuito, eu vou precisar de uma bomba para levar a água para o circuito aqui, que eu vou ter o tanque de alimentação, né, de água, que eu vou retornar a água para o gerador de vapor.
Já esse elemento aqui, ele é totalmente separado, então não tem conexão, então não tem perigo. Uma vez um aluno me perguntou se, no caso de Angra dos Reis, é a água da Praia de Itaorna, né, que vai fazer a alimentação. Se teria como essa água ficar radiativa. Aí eu respondo que não tem, porque são partes separadas. Essa bomba vai levar exclusivamente para o gerador de vapor e não vai levar para o reator. Tá bom? Então vai ser utilizada essa água do mar, que aí eu já chamo de último circuito ou circuito terciário, que não tem contato com o reator. Então, são partes separadas. Então, eu tenho o circuito primário, que é pressurizador e reator. Eu tenho o circuito secundário, que é gerador de vapor, né? Juntamente com turbina, condensador, e a parte da bomba, que é o sistema de água de refrigeração, que é o circuito terciário, que é a última parte. Tá bom? Até então, pessoal, alguma dúvida? Professor, Diga lá, amigo. no caso aí, esse radioativo aí, o reator, ele vai emitir só um calor, né? No caso, aí a água não tem contato porque ela fica em outro recipiente, né? Exato. Ela é separada. Deixa eu só dar lembrando, ó, que a água para fazer esse trabalho aqui, não estou falando desse aqui não, tá? Eu estou falando desse trabalho aqui do reator. A água, ela passa por um processo de desmineralização. Ou seja, eu vou tirar todos os minerais da água para ser utilizada aqui. A água utilizada nesse reator é totalmente desmineralizada. Água de ar-condicionado, por exemplo. A água de ar-condicionado, ela não tem mineral, né? Ela é desmineralizada. Já a água utilizada na concessionária, eu tenho mineral de todo jeito. Hã? E, professor, outra coisa. Dá para saber a temperatura que passa por essa água para ela se transformar em vapor? Tá falando em qual parte? Essa parte aqui como é que eu posso dizer? Que transforma o vapor. Do gerador de vapor? Isso. Ela passa dos 1000 graus. Eu não tenho como lhe dizer exatamente a quantidade, tá? Mas é um valor absurdo dessa temperatura. Beleza. Professor. Oi? Só outra dúvida, é que essa parte amarela, como ela está toda isolada e não tem como poder jogar água nela, né? Ela está toda presa. Então, nesse caso, ela aquece, ela condensa e ela transforma em água novamente, é isso? Tu tá falando do gerador de vapor ou do reator? Do reator. Não, do reator ele vai sempre vai ficar água aqui no sistema. Essa água, ela é temporariamente adicionada. Ela não acaba assim de maneira tão rápida como acontece com o gerador de vapor, certo? Porque o gerador de vapor, eu sempre vou ter uma bomba para fazer o retorno para cá, né, pro gerador de vapor. Já o reator não. Ele vai ser, digamos, né, vai ser preenchido com essa água desmineralizada. E com o tempo é que a parte técnica vai fazer o adicionamento da água desmineralizada, quer dizer, uma água diferente dessa água aqui. Pronto, entendi agora, entendi. Aí, com o tempo é colocado uma quantidade, né? Entendi. Exato da água. Pronto, entendi. Então, assim, logicamente, vale salientar que uma vez que ocorre essa quebra, que é essa fissão, vai levar um tempo para que a parte técnica retire, né, o rejeito, que é o que sobrou, e, logicamente, não dê descarte, assim como a gente dá descarte com lixo qualquer. É utilizado tambores, eu vou mostrar para vocês depois, que é justamente o destino que vai ficar esse lixo. Vai ser guardado no tambor, vai ser selado e vai ser utilizado como se fosse uma piscina gigante. Pelo menos lá em Angra dos Reis funciona assim. Tá? Sobre a questão dos rejeitos, desde o começo da operação, na década de 80, até hoje, 2020, esse rejeito Angra dos Reis tem guardado. Tá bom? Aí vamos lá. Depois que passa pelo processo da turbina, o processo é o mesmo. Vai gerar, né, um valor de tensão, vai passar pela torre de transmissão, torre de transmissão porque eu tenho uma subestação aqui. E da subestação ela segue com seu trajeto. Então ela parte de um princípio igual a qualquer outro princípio de geração, já do circuito secundário em diante. O que vai diferenciar é justamente essa parte aqui. Outro detalhe que eu tenho a dizer é que existe um tempo de vida útil de todo meio de geração nuclear. O que quer dizer que ele não vai funcionar eternamente. Vai chegar um tempo, por exemplo, essa primeira Angra, né, que é a Angra 1, vai chegar um tempo em que
essa usina ela vai precisar realmente ser toda selada. A usina que eu falo é essa parte aqui, tá? Ela vai precisar ser toda selada, envelopada, porque vai ficar emitindo radiação e como tem um tempo de vida, ela vai ser toda envelopada, tá bom? Falando aqui do reator nuclear, eu acho que dá para vocês terem a dimensão do tamanhozinho, né? Que é questão de varetas, os componentes. Ele vai ser um dispositivo utilizado nas usinas, cuja função vai ser controlar a reação de fissão nuclear. Então, vai precisar de ter um controle, tá? Vai ter uma reação em cadeia? Vai, mas eu vou precisar de controlar essa quantidade de reação em cadeia. Eu vou precisar de um sistema de resfriamento de maneira contínua, porque caso eu não faça isso, a reação em cadeia vai emitir uma temperatura muito alta e pode chegar, dependendo da situação, explodir a tampa da caldeira ou a tampa do reator, que é basicamente a mesma coisa, que foi o que aconteceu lá na cidade de Pripyat, né? A usina de Chernobyl, foram inventar de fazer o teste e aconteceu esse acidente. Essa tampa são toneladas, imagina aí o tamanho do acidente que aconteceu. E uma vez que explodiu essa tampa, começou a emitir radiação aí na atmosfera terrestre. Nesse caso, o reator possui mecanismo que impede essa reação de maneira descontrolada. Então, eu vou precisar dos mecanismos justamente para obter esse controle, né? É como se fosse assim, eu vou quebrar uma pastilha dessa. E se eu utilizar o reator para ficar fazendo direto essa quebra, então ele vai obter uma reação em cadeia de maneira tão absurda que vai chegar ao ponto que eu não vou conseguir controlar essa alta temperatura. Então, eu preciso de mecanismos e esses mecanismos irão realizar esse trabalho de controle. Irão precisar realizar esse trabalho de controle em cima desse combustível que contém aqui dentro, tá? Os tipos que eu posso encontrar no mercado, né? Eu não vou me atentar muito assim para isso, né? Mas eu tenho alguns modelos de reatores que são utilizados para esse fim. Nós temos o reator a água leve, a água pesada, que são todos reatores de pressão, que utilizam água, tá? A usina de Angra utiliza esse tipo de reator, que é o reator de água leve. Aí eu tenho o reator a gás e o reator refrigerado a metal líquido. Então, são alguns tipos. Falando bem rapidinho, os reatores moderados por água leve, que é o tipo mais comum, nós utilizamos aqui no Brasil esse tipo de reator, tá? Utilizam água comum para moderar e refrigerar os reatores. A água, conforme eu falei, é uma água que não tem mineral, tá? É uma água pura, precisa ser, para que seja utilizada, e não acabe por prejudicar as partes mecânicas, né? As partes metálicas dentro do reator. Quando estão em operação, se a temperatura da água aumenta, a sua densidade cai, assim, o seu efeito moderador e menos nêutrons são desacelerados. Porque o que faz gerar essa reação em cadeia é justamente a quebra, é o bombardeamento do nêutron que eu tenho em cima do átomo de urânio. Então, o nêutron vai ser bombardeado nessa pastilha e vai fazer a reação em cadeia. Quando eu começo a frear essa quantidade de nêutrons chegando ao átomo de urânio, eu consigo desacelerar essa reação em cadeia, que é justamente a parte mais importante, tá? Já o reator de água pesada é um tipo de reator desenvolvido principalmente no Canadá, então aqui nós não utilizamos esse tipo de reator, tá? O combustível utilizado é urânio natural, na forma de óxido, que é do mesmo jeito que nós utilizamos aqui, introduzido em tubos de zircônio ligados. Então, é um tipo metálico também utilizado, tá? Eu tenho um reator de gás, que vai utilizar o combustível também, na forma de óxido de urânio, utilizado em tubos de aço. As ligas são metálicas, tá bom? As ligas dessa vareta de combustível. Em concreto, contém os trocadores de calor no seu anterior, tá? É refrigerado por um gás inerte, geralmente o hélio. O hélio, nós temos o hélio, nós temos, por exemplo, para quem estudou subestação, nós temos o disjuntor a hexafluoreto de enxofre, né? Eu tenho hexafluoreto de enxofre e eu tenho o hélio, né, que é um gás pesado, e o hélio, que é um gás leve, tá bom? Em projeto de alta temperatura, enquanto dióxido de carbono já foi usado nessa função por reatores tal no passado. Isso era antigamente, tá bom? Hoje eu utilizo um gás que ele vai servir como resfriamento para aquecer um circuito com água, por sua vez, vai acionar as turbinas. Mas vamos lá, para os passos, inicialmente eu vou colocar no vaso de pressão o urânio.
Aí vamos lá. Aquele vaso de pressão que nós vimos é justamente a peça no qual se encontra o reator nuclear, tá bom? Então, cada reatorzinho daquele, cada varetazinha, né, que nós chamamos de elemento combustível, nesse reator ele vai ter por mais de 200 caninhos daquele, tá? Que são as varetas, a gente chama, são canos, mas são varetas. 230, 230 e pouco, não tenho agora de cabeça, mas é mais de 200. Então, dentro dele eu vou conter urânio, a água vai esquentar e vai fazer o processo térmico, no qual eu vou encaminhar um aquecimento para o gerador de vapor, que vai aquecer a água que contém o gerador de vapor e vai fazer aquele trabalho no qual nós já vimos. Com essa fissão, ou seja, com essa quebra, vai ter uma produção de energia térmica. No primário, que é a parte onde eu tenho um reator, a água vai ser utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear. É por isso que eu não vou precisar jogando um sistema de bomba e jogando água lá para fazer o funcionamento, tá? Por que eu preciso dessa água para resfriar o núcleo do reator? Porque como eu estou trabalhando com um componente químico, um elemento químico que ele gera uma produção, uma reação em cadeia, então se eu não tivesse essa água, esse aquecimento, provavelmente ia haver um problema muito grande, se não duvidasse de explodir realmente o reator. Então eu preciso dessa água no sistema para fazer o resfriamento. O próximo passo, que é o sistema secundário, a água aquecida pelo sistema vai transformar em vapor de água num gerador de vapor, que aí no caso já vai ser a próxima etapa. Eu já vou ter outra água utilizada no gerador de vapor, que é separada do reator. O vapor produzido no sistema secundário vai ser aproveitado para movimentar a turbina do gerador. Então, a turbina de um gerador ela só vai funcionar porque o vapor que está vindo é proveniente do gerador de vapor e não do reator, tá? Então, o reator trabalha com um elo compressorizador para manter uma pressão alta. Ele vai trabalhar de forma, digamos, indireta para o gerador de vapor e o gerador de vapor ele trabalha acoplado diretamente a uma tubulação que vai ser encaminhado um vapor para a turbina, tá? O vapor de água produzido no sistema secundário é, então, transformado em água, que é utilizado pelo condensador, tá? O sistema vai bombear água do mar, que é uma água fria, através do sistema de resfriamento que fica dentro do condensador. Essa água ela não precisa ser desmineralizada, tá? Então, a água utilizada lá dentro do reator é uma água desmineralizada. Já a água do gerador de vapor vai receber água proveniente do mar, lógico, não de forma direta, né? Eu vou ter um mecanismo no qual vai fazer uma limpeza, tal, tá? No sistema de tubulação eu vou ter uma rede que pode passar peixe ou coisa parecida, né? Para ficar uma parte isolada, assim como lá na hidrelétrica também funciona assim. Por fim, uma vez que gerou essa eletricidade, vai ser levada a uma subestação e da subestação ela vai seguir de encontro às linhas de transmissão. No nosso país, essa energia gerada ela leva energia para Belo Horizonte, leva para São Paulo e leva para o Rio de Janeiro, né? Então, aquela região sudeste ali, ela recebe essa energia utilizada lá em Angra dos Reis 1 e Angra dos Reis 2, que na verdade são coladas, né? Essa Angra 3 deve fazer esse mesmo papel de geração e a ideia é que quando o Angra 3 entrar em funcionamento, provavelmente futuramente a ideia de que Angra 1 seja realmente isolada. Aí vamos lá, a usina nuclear no Brasil, tá? O Brasil possui, acho que na reportagem ia falar na 7ª, né? Porque houve um aumento, né? Houve um aumento dos níveis de geração. Então, as reservas do mundo, né? Nós estamos falando agora de reservas. Reserva mundial. Nós temos a Austrália, que eu acredito que seja ainda a primeira, tá? A primeira reserva de urânio utilizado para esse nível de geração nuclear ainda, eu acho que é a Austrália, eu tenho Canadá, Cazaquistão, tenho Rússia, tá? A Nigéria também participa disso, e nós temos o nosso Brasil, que ainda bem que tem esse combustível, eu já não preciso comprar por ele. E já garante ao país a independência no suprimento de combustível nuclear. Aqui é uns dados de 2018, deve ter mudado alguma coisa, mas para a gente entender mais ou menos a fatia desse bolo, né? Ainda continua com as unidades hidrelétricas, com a maior parte de capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional. Aí nós temos a biomassa, que tem 9%, né? Aí
vem o diesel, que participa das termoelétricas, tem o eólica, o sistema gás. Essa parte aqui, ela constitui a termoelétrica, tá bom? A parte do carvão, eu tenho a parte do gás, eu tenho a parte do óleo, tá? As pequenas centrais hidrelétricas, aí 1% que eu tenho de geração solar, quer dizer, é um estilo de geração que ainda está engatinhando no nosso país, tá? Lógico, a tendência é crescer de maneira bem substancial, mesmo porque nós temos esse grande privilégio de ter sol praticamente o ano todo. Tá? Sol e vento são dois fatores dessa natureza que eu tenho praticamente o ano todo. É sol e vento. Tá? A estrutura funciona de que maneira? Aí vamos lá. Eu tenho os órgãos competentes, tá? Que é essa empresa aqui, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tá? Ela, digamos, é uma das cabeças para fazer com que essa Angra 1 e 2 funcione. Tá bom? Ela fica no Rio de Janeiro, mas ela tem umas filiais, digamos assim, tá? Algumas filiais. Tem uma filial lá em Caetité, lógico, que lá é extraído urânio. Eu tenho aqui em Fortaleza, na Delta eu tenho uma filial, tá? Da Comissão de Energia Nuclear, que fica lá na Santo Dumont. Eu tenho em Porto Alegre e eu tenho em Resende, que em Resende é feito aquele trabalho do tratamento, tá? Fornecimento do combustível é feito pelo INB, que é o Instituto Nucleares do Brasil, que vai fazer aquele trabalho, né, de retirada do urânio, da extração do urânio, lá em Santa Quitéria, aqui no Ceará, em Caetité, faz aquele trabalho de extração, leva para Resende fazer o trabalho de beneficiamento do urânio, tá? Aí tem o Indústrias Brasileiras de Engenharia, né, que trabalha de forma direta com eletronuclear, e a Eletrobras, que seria a parte do financiamento. Antes da Eletrobras, eu tenho o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, parte do presidente, o presidente vai para o Ministério, né? Ele faz o comando para o Ministério de Minas e Energia, que passa a responsabilidade para a Eletrobras, e assim existem os órgãos que participam de cada etapa, até que chegue o combustível, né, nas duas usinas. Então, para resumir tudo isso, primeiro passo para a mineração, depois eu passo da conversão do urânio, né, do urânio para o hexafluoreto de urânio, faz um enriquecimento, né? Por que a gente fala em enriquecimento isotópico, né? Porque o urânio ele é um componente isotópico, né? Para quem lembra da química, o componente urânio, por ele ser um isotópico, todo componente isotópico ele é um tipo de átomo que tem o mesmo número atômico, né? Ou seja, tem o mesmo número de prótons, só que ele tem diferente número de massa. Então, é simplesmente isso. Depois que ele converte de hexafluoreto, né, hexafluoreto de urânio em pó para o dióxido de urânio, vira pastilha, da pastilha vai fabricado, né, vai ser fabricado e depois ele segue encaminhando a geração, tá? Então, aqui já está um pouco desatualizado, tá? Porque utilizado no usina de conversão em Canadá, então nós fazemos hoje aqui no país. Aqui, Angra 1, 2 e 3, o 3 ainda não está em funcionamento, tá? Eu só tenho Angra 1 e 2 em funcionamento. A Angra 3 ainda está para ser concluída. Conforme eu falei, eu acredito que até um dos amigos aqui também falou no chat, lá para 2025 deve ser a previsão de conclusão, tá? Quais são os riscos para quando a gente trabalha com isso? É porque eu vou trabalhar com material dito como radioativo, tá? Principalmente todo funcionário operando nas proximidades de substância radioativa está exposto ao risco de contaminação. Não quer dizer que o técnico que ele vai trabalhar numa usina nuclear ele vai estar exposto ao risco em todos os arredores dessa usina. O cuidado realmente tem que ser redobrado quando o camarada trabalhar no circuito primário, que é a parte onde eu tenho o reator. Fora do reator, eu vou ter aquele vaso de contenção, que é aquela cúpula gigantesca, e dentro de lá é que, digamos, ocorre o maior risco. Fora o funcionário, ele trabalha com seu fardamento simples, comum, sem nenhum problema, só vestimento, tá? Aí vamos lá, quais são as vantagens quando a gente utiliza geração nuclear? Nós temos como vantagem a não utilização de combustível fóssil, diferentemente da termoelétrica comum. Eu tenho petróleo, eu tenho a borra de petróleo, eu tenho óleo diesel, né? Eu tenho o carvão mineral.
Então já conta como uma vantagem, porque o combustível a ser utilizado nesse caso vai ser urânio. A vantagem é que é um recurso alternativo de geração de energia, onde existe a inviabilidade de usina hidrelétrica. Então, digamos, naquele setor não tem como ter alimentação, não tem como ter usina hidrelétrica. Então, nesse caso, seria utilizado uma usina termonuclear. Produz uma grande quantidade, né, uma quantidade reduzida de poluição no processo de geração, certo? Vai emitir poluição naquela chaminé? Vai, mas uma proporção bem menor do que se eu colocasse carvão para queimar. Então, é uma quantidade muito reduzida. É como a biomassa, né? O sistema de biomassa também oferece uma quantidade muito reduzida de emissão de CO2 na atmosfera, tá? Grande disponibilidade de urânio na natureza, então nós temos como uma grande vantagem de que o nosso país, eu tenho urânio a ser retirado, né? Consequentemente, se eu tenho urânio, vai demorar muito para o urânio acabar, porque eu tenho muita energia para pouco material utilizado. Então, uma pastilha mínima daquela tem o poder de fazer geração numa residência com a quantidade de mais ou menos de meses, 1 mês, 2 meses, eu consigo, a depender, logicamente, do consumo, de conseguir gerar eletricidade a partir de uma pastilha só. Então, veja, a grande quantidade de energia que é liberada para um pouco material que é utilizado, tá? Outra coisa é que eu não preciso de esperar a chuva, né? Porque a hidrelétrica eu tenho esse probleminha de que se não tiver chuva, eu tenho pouca água na barragem, e com pouca água na barragem, eu não consigo colocar a hidrelétrica para funcionar. Aí onde entra o operador nacional do sistema para dizer que aquela hidrelétrica tem que funcionar com 50% de sua capacidade, ou 40%, e, diante disso, a ANS coloca outros meios de geração para entrar em funcionamento. Então, a grande vantagem é que, para que o urânio apareça na Terra, não precisa de chuva, não precisa de sol, né? Ela vai estar lá no ponto onde o setor de extração vai fazer o seu trabalho para retirar e fazer o enriquecimento, o beneficiamento, assim por diante, tá? Agora, lógico, vai ter desvantagem nesse processo? Vai. Nesse caso, quais são as desvantagens? A desvantagem é o destino, né? Conforme eu falei, que digamos, é um dos pontos mais críticos, porque eu não sei ainda qual vai ser o destino desse lixo. Lógico, está bem guardado. Os rejeitos, né? Uma vez que já foram utilizados, o que sobrou daqueles compostos dentro do reator, ele é retirado, ele é guardado em tambores especiais, ele é selado, né? Ele tem todo um trabalho seguro. Ainda bem que Angra dos Reis tem todo esse cuidado, tá? Só que ainda está guardado e ainda não se sabe o destino, tá? Conforme eu tinha dito no início da aula, por exemplo, existem alguns países que colocam ele no fundo do oceano, né? Todo envelopado. Estavam tentando, parece que, jogar no sistema solar, mas ainda está em questão, né? Não sabe se vai fazer isso ou não. E não sabe se vai envelopar numa região montanhosa, ou seja, ainda não se tem uma definição por certo do destino desse lixo. A grande vantagem é que, como não é uma quantidade, digamos, absurda, porque é muita geração para pouco material, né? Eles não estão, de certa forma, tão preocupados assim. Só que, assim, uma hora ou outra, eles vão ter que definir onde é que vai ficar esse lixo radioativo. O custo mais elevado quando comparado a outros modelos de geração de energia. Para a construção, pessoal, ele é bem mais caro, tá? Ele é bem mais caro, porque, por exemplo, a Angra 3, quando foi dado a sua construção, foi dada a cota na casa dos bilhões. Eu não me lembro a quantidade, mas era na casa dos bilhões. E disseram que para concluir a Angra 3 teria que ter mais bilhões, casinhas de bilhões aí, para que ficasse finalizado a Angra 3, tá bom? Aí eu tenho riscos de acidentes nucleares, mas esse risco de acidente, lógico, hoje nós temos a vantagem também, porque a usina de Angra, hoje, né, nesses últimos tempos, a equipe técnica está bem mais experiente, né? A Angra 2 veio da tecnologia alemã, então teve gente de fora que veio, aliou conhecimento com a galera daqui.
Então, dificilmente deve acontecer alguma coisa. Outra, nós não temos problemas com terremotos, né, maremotos. Nós temos esse privilégio ainda do nosso Brasil está isento dessas coisas, né? Coisas que em outros países é comum de acontecer. Por fim, eu tenho problemas ambientais, tá? Devido ao aquecimento de ecossistemas, tá? Pelo resfriamento dos reatores, mas aí já seria um outro ponto que não chega a ser tão crítico se levar em comparação ao combustível a ser utilizado.